Quinto e último grupo de lipídios, lipídios conjugados ou complexos. Esses aqui, gente, são lipídios que estão associados a substâncias que não são lipídios e ou a elementos químicos diferentes de carbono, oxigênio e hidrogênio. Por que eu digo isso? Porque os lipídios, normalmente, eles são a base de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Pega, por exemplo, lá, derivados de ácidos graxos, os ácidos carboxílicos de cadeia hidrocarbonada longa, basicamente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se você tem algum elemento químico além desses, lipídios conjugados ou complexos. Sendo, gente, que quando a gente fala em lipídios conjugados ou complexos, primeiro que a gente vai lá e discute com vocês, pessoas, tem lá as lipoproteínas de colesterol, que, como o nome sugere, são associações de colesterol com proteína. Porque mesmo que eu preciso dessas associações, ora, estava comentando agora há pouco com vocês que 90% do colesterol é você quem fabrica. Você fabrica no seu fígado, em menor grau no intestino, e daí tem que distribuir pelo corpo inteiro. Como é que eu vou distribuir o colesterol? No sangue. Só que eu tenho um problemão. Sangue, ele é a base de água, e, gente, a água é polar. Enquanto que colesterol, ele é um lipídio, e automaticamente ele é apolar. O que quer dizer que o colesterol não se mistura com água, né? O colesterol não vai misturar com água. Uma vez que o colesterol não mistura com a água, o truque que a gente arranjou para que eu possa carregar o colesterol no sangue é associar o colesterol com proteínas, formando as lipoproteínas de colesterol. Essa proteína, ela tem propriedades anfipáticas. Para quem não lembra desse nome lá da aula de química, ela ao mesmo tempo é apolar e polar, então ela tanto consegue interagir com colesterol como com sangue. Daí o objetivo das lipoproteínas de colesterol é exatamente o transporte de colesterol no sangue, para você poder carregar o colesterol no sangue, especialmente do fígado, onde eu produzo, para as várias partes do corpo. Sendo, gente, que tem várias lipoproteínas de colesterol, as duas mais importantes para a gente, lá vamos nós, número 1, o HDL. HDL vem da sigla em inglês para lipoproteína de alta densidade. Então, para o pessoal lá, que é um pouco mais desenrolado no inglês, né, fácil talvez de lembrar, então H do inglês, alta densidade. E a lipoproteína de alta densidade, ela é uma associação de colesterol e proteínas, onde o teor de proteína é maior do que o teor de colesterol. O que, aliás, faz sentido, né? Acho que todo mundo lembra lá, quando você coloca óleo e água juntos, eles não se misturam, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. O óleo, ele é menos denso, né? Isso quer dizer que quanto mais colesterol eu tiver, menor a densidade. Quanto menos colesterol eu tiver, maior a densidade. Então, quando eu tenho pouco colesterol, a densidade é mais alta. Então, repito, óleos, lipídios de maneira geral têm baixa densidade. Então, quanto mais colesterol eu tenho, menor vai ser a densidade. Quanto menos colesterol eu tenho, maior vai ser a densidade. Então, no HDL, ele tem mais proteína e tem menos colesterol, lipoproteína de alta densidade. E, gente, o que é que o HDL ele faz da vida? O papel do HDL é transportar colesterol dos vários tecidos do seu corpo em direção ao fígado. E uma vez que o colesterol chega no fígado, duas coisas. Ou o colesterol é armazenado, ou o colesterol ele é eliminado na forma de bile nas fezes. De qualquer jeito, moçada, isso aqui acaba sendo muito bacana para mim, né? Porque quando eu trabalho com HDL, eu me livro dos excessos de colesterol. Olha só que eu vou levar então o colesterol dos tecidos para o fígado, ou eu guardo o colesterol, ou eu elimino o colesterol. Em ambos os casos, eu tiro o colesterol do sangue. E isso evita doenças cardiovasculares relacionadas ao colesterol. E é por isso que o HDL ele é apelidado de colesterol bom. Cuidado, cuidado. Não existe colesterol tipo 1, colesterol tipo 2, colesterol tipo A, tipo B. Colesterol é colesterol. Colesterol é só um. Quando eu falo em colesterol bom ou colesterol ruim, é a lipoproteína
de colesterol. Ou seja, quando eu falo em colesterol bom ou ruim, é o colesterol associado a proteínas no sangue. Nenhum alimento tem colesterol bom ou ruim. Nenhum alimento tem colesterol bom ou tem colesterol ruim. Ou o alimento tem colesterol ou ele não tem. Lembrando mais uma vez que não há colesterol em vegetais, certo? Então, ou o alimento tem ou ele não tem colesterol. Colesterol bom ou ruim, gente, é ele no sangue associado a proteínas. Então, eu só posso falar em colesterol bom ou ruim, ele no sangue associado a proteínas. O HDL é o colesterol bom, lipoproteína de alta densidade. E a gente tem o LDL, lipoproteína de baixa densidade. Nesse caso, moçadinha, a gente tem lá que o nome LDL vem em inglês, né? Lipoproteína de baixa densidade, né? Daí o nome LDL. E cara, a gente tem uma baixa densidade porque aqui o teor de colesterol é maior que o de proteína. Que nem eu comentei agora um pouquinho, né? Quando o teor de lipídio na mistura, lipídio tem baixa densidade, menor densidade. Então, nesse caso, o colesterol maior, a lipoproteína é de baixa densidade. O que é que o LDL ele vai fazer da vida? Basicamente, moçada, o LDL ele tem um papel de transportar colesterol do fígado para os vários tecidos do corpo humano. Ou seja, ele é importante para a gente. Entretanto, um problema. Quando ele vai levar colesterol do fígado para os tecidos, ele pode levar, inclusive, para a parede dos vasos sanguíneos. E no que ele leva o colesterol para a parede dos vasos sanguíneos, ele acaba formando plaquinhas de colesterol, chamadas de ateromas. Essas plaquinhas de colesterol, ateromas, elas vão fazer com que você tenha uma doença chamada de aterosclerose e elas aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Então, elas aumentam pra caramba o risco de problemas cardiovasculares em você. E é por esse motivo que o LDL ele é apelidado de colesterol ruim. Então, por que que o bom é bom? Por que que o ruim é ruim? Gente, o bom é bom porque ele se livra do colesterol. O colesterol bom é bom porque ele leva o colesterol do tecido para o fígado, eu guardo ou jogo fora. E o ruim é ruim porque ele vai levar colesterol do fígado para o corpo. O problema é que ele leva para a parede dos vasos sanguíneos. No que ele leva para a parede dos vasos, ele forma lá as plaquinhas de colesterol, placas de ateroma, e com isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, dá o nome colesterol ruim. Aliás, eu queria explicar um bocadinho melhor como é que funciona a relação entre o colesterol ruim e as doenças cardiovasculares. Na verdade, não depende só do colesterol ruim. Na verdade, tudo começa quando eu tenho uma lesão na parede dos vasos sanguíneos. Ô Landinho, o que é que causa essa lesão na parede dos vasos? Qualquer coisa. Por exemplo, pode ser pressão alta. Pode ser pressão alta, hipertensão, devido, moçada, a alta volemia. Ora, lá na aula de sais minerais, eu comentando que quando você tem muito sal no sangue, o sal atrai água por osmose. No que o sal atrai água por osmose para o sangue, aumenta o volume de sangue. Hipertensão quer dizer aumenta a pressão, isso pode lesionar a parede do vaso. E daí? Por que isso aí vai acabar levando à aterosclerose? Bom, eu vou ter que conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a estrutura de um vaso sanguíneo, tá? Era uma vez um vaso sanguíneo, peguei o vaso e, cortei um vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, gente, cortado, ele vai apresentar 3 camadas. Lá vamos nós, então, vaso sanguíneo em corte. Número 1, nós temos a túnica adventícia. Túnica adventícia, ela vai ser a camada mais externa das 3. Ela é constituída basicamente de tecido conjuntivo. A segunda camada vai ser chamada de túnica média. A túnica média, ela é a do meio, claro, né? Ela é a mais espessa das 3. E, gente, ela é constituída de tecido muscular liso. E, gente, nós temos a terceira e última camada, chamada de túnica íntima. Sendo, gente, que a túnica íntima é a camada mais interna das 3,
e ela é constituída de tecido conjuntivo e tecido epitelial. Aliás, né, em aulas futuras a gente conversa melhor sobre isso. Todo tecido epitelial está associado a um tecido conjuntivo. Então, a túnica íntima, o mais interessante para mim é o tecido epitelial. Só que o tecido epitelial está associado ao conjuntivo. Então, ela é tecido conjuntivo e tecido epitelial. Opa, sendo que tem um nome, tá? Chamamos pelo nome de endotélio. É o epitélio da túnica íntima. Né? Então, a túnica adventícia, conjuntivo, a média, músculo liso, e a gente tem a túnica íntima, conjuntivo e epitélio. O epitélio se chama endotélio. Aqui no meio, né, moçada, eu tenho a luz. Esse termo luz, viu, moçada, é um termo que a gente usa para descrever o buraco de alguma coisa, certo? Então, você pega, por exemplo, a luz do intestino. É o buraco do intestino onde o alimento ele transita. A luz do vaso sanguíneo é exatamente o espaço dentro do vaso onde o sangue vai circular. Então, espaço dentro do vaso onde vai haver a passagem, onde vai haver a circulação do sangue. Ah, e daí? E daí, gente, que eu estava comentando, que se você de repente vai lá e tem uma lesão no vaso sanguíneo, por exemplo, devido lá à alta volemia, vou continuar essa brincadeira bem aqui desse lado, o que vai acontecer é que devido a essa lesão no vaso, o endotélio ele vai romper. Então você tem que o endotélio ele rasga. Mesmo porque o endotélio ele é a camada mais fina das três, né? Então a gente tem lá aquelas 3 camadas em relação à parede do vaso sanguíneo. Então o vaso apresentando 3 camadas na estrutura, sendo que a camada mais delgada, a camada mais fininha, vai ser o endotélio. Então quando eu tenho lesão na parede do vaso, ele é o primeiro a romper. Uma vez que você tem ruptura do endotélio, o que vai acontecer é que o LDL colesterol, ele vai infiltrar exatamente na parede do vaso. Não tem gente que ele vai infiltrar na parede do vaso, ficando exatamente entre a túnica íntima e a túnica média. Entre a mais interna e a do meio. Exatamente naquela área onde eu tenho o tecido conjuntivo. Então a túnica média, né, ela é feita lá de tecido muscular, né, a túnica íntima de epitélio conjuntivo, e o LDL infiltra nessa parede, né, entre a túnica íntima e a túnica média. Como eu tenho um tecido conjuntivo, eu tenho células de defesa. Célula de defesa do tecido conjuntivo se chama macrófago, e o resultado é que os macrófagos do tecido conjuntivo da túnica íntima, do tecido conjuntivo da túnica íntima, eles vão então fagocitar o bendito do LDL. O LDL, viu, gente, ele tem uma característica meio irritante, e aí os macrófagos vão lá, são atraídos pelo LDL e devoram, fagocitam o LDL. Para quem não lembra a fagocitose, né? Aquela história lá, que a célula de defesa, quando ela vai querer destruir alguma coisa, ela emite prolongamentos chamados pseudópodes, e engloba alguma coisa, e alguma coisa agora fica dentro dela. Uma coisa interessante é que o LDL, ele lembra uma espuminha. Daí quando o diacho do macrófago fagocita o LDL, dentro do macrófago agora, vai ficar o LDL semelhante a uma espuma. E aí, moçada, a gente tem que os macrófagos acabam virando o que a gente chama de células espumosas. Então, o que é as células espumosas? Células espumosas são os macrófagos cheios de LDL dentro. Então, o macrófago cheio de LDL dentro, fagocitado, parecendo lá uma espuminha. E esse LDL, você não consegue destruir. Né? O colesterol não tem como ser digerido pelo macrófago, então vai se acumular lá dentro. Inclusive, nós vamos chamar o conjunto de células espumosas pelo nome de estrias gordurosas. Então, o conjunto de células espumosas vai receber a denominação de estrias gordurosas, e as estrias gordurosas, elas são um estágio imediatamente anterior ao ateroma. Quer dizer, então, que como é que faz para virar um ateroma? Para virar um ateroma, o que acontece é que as células espumosas, elas morrem, devido ao excesso de colesterol, o colesterol dentro delas, o LDL dentro delas, atrapalha o metabolismo delas. Então, no que o LDL atrapalha o metabolismo da célula espumosa, as células espumosas morrem,
E com isso, gente, elas acabam liberando o colesterol LDL. No que elas liberam o LDL, isso acaba atraindo mais macrófagos. E o resultado, gente, é que esses macrófagos vão virando novas células espumosas. Então vira uma espécie de ciclo vicioso, né? Imagine que a célula espumosa morreu, o LDL dentro dela foi liberado, isso acaba atraindo mais macrófago, eles vão lá, também vão virar células espumosas que vão morrer, e isso aí vai fazer o ciclo vicioso e aumentando cada vez mais o número de células espumosas na área. Sendo, gente, que a gente vai chamar pelo nome de ateroma o conjunto de células espumosas mortas. Na verdade, não apenas as células espumosas mortas, mas também, gente, o LDL, colesterol que foi liberado. Então, o conjunto de células espumosas mortas, mais, moçada, o colesterol liberado. E, gente, tecido conjuntivo cicatricial, porque a gente acaba tendo essas lesões recorrentes, as células vão morrendo, isso acaba acionando o processo de cicatrização. Então a gente vai ter, inclusive, cálcio acumulado. E aí, gente, na soma de tudo isso, vamos chamar pelo nome de ateroma, placa de ateroma. Então, o que é o tal do ateroma? Enquanto as estrias gordurosas, elas são um conjunto de células espumosas, estrias gordurosas, o conjunto de células espumosas mortas, colesterol liberado, tecido conjuntivo cicatricial, cálcio e outros materiais, acabam formando as plaquinhas de ateroma. E quando você tem placas de ateroma, você vai estar diante de uma doença chamada de aterosclerose. Alguém briga comigo, ô Landim, o nome é aterosclerose ou o nome é arterioesclerose? Na verdade, moçada, tem os dois nomes e não é a mesma coisa. Na verdade, a gente tem lá arteriosclerose e aterosclerose e não são a mesma coisa. São nomes associados, relacionados, mas sinônimo não é. Arteriosclerose, escrito desse jeito, arteriosclerose, é o enrijecimento, é o endurecimento da parede de um vaso sanguíneo. Então, é o enrijecimento da parede do vaso. Isso aí, gente, tem várias possíveis causas. Sendo dessas várias possíveis causas, eu posso colocar para vocês idade avançada. E eu posso colocar para vocês aterosclerose. Notem que, nesse caso, a aterosclerose, ela é uma das possíveis causas para a arterioesclerose. Então, a arteriosclerose é um enrijecimento da parede do vaso, um endurecimento da parede do vaso. Você fica mais velho, isso acontece naturalmente pelo acúmulo de cálcio, e a aterosclerose também leva a isso. Sendo que a aterosclerose, como eu estava comentando, diz respeito lá à formação das plaquinhas de colesterol, das plaquinhas de ateroma. Pronto, gente. Então, eis a diferença aqui na parada. A arteriosclerose, endurecer a parede do vaso, com várias possíveis causas, inclusive a aterosclerose, que é a formação da placa de ateroma. E qual é a preocupação com a aterosclerose? Qual é a preocupação com a formação de plaquinhas de ateroma? Basicamente, moçada, que isso aqui acaba diminuindo o calibre da luz do vaso sanguíneo. Ou seja, o espaço para o sangue circular. Beleza? Mostrando melhor, né? Então, era uma vez, novamente, o vaso sanguíneo. E aí a gente está cortando aqui o vaso sanguíneo e está aqui a parede do vaso. Ora, o que é que aconteceu aqui na brincadeira? Rompeu o endotélio, o LDL colesterol infiltrou na parede do vaso. Você tem lá que os macrófagos fagocitaram o LDL, viraram lá células espumosas com LDL dentro. E esses caras vão morrendo e vão acumulando mais LDL e vão formando novas células espumosas que vão morrendo. E isso vai crescendo. E aí, com as células espumosas mortas, eu tenho um ateroma. Isso vai crescendo cada vez mais. Mais células espumosas e mais.
e mais, e nessa brincadeira, a gente vai tendo o ateroma crescendo. Vou nem mentir que da primeira vez que eu vi alguém falando em ateroma, eu achava que ateroma era a placa só de colesterol puro. E não é. São as células espumosas com colesterol dentro delas, mortas, e aí algumas liberando colesterol no meio e tal. Fato é que você forma a placa e o resultado, que o diacho da luz do vaso diminui. Olha que originalmente, o espaço disponível para o sangue passar era esse espaço todo. Então, originalmente, o espaço disponível para a passagem do sangue era esse espaço todo aqui, um espação. Só que agora que eu formei um ateroma dentro da parede do vaso, o espaço disponível para o sangue passar é menor. Todo mundo aqui já esteve fazendo, sei lá, alguma coisa com a mangueira, tomando banho de mangueira, lavando o carro, aguando o jardim. Aí você vai lá e coloca o dedinho na entrada da mangueira, fecha parcialmente a saída e o jato de água sai mais forte. Ora, quando você vai lá e coloca o dedinho, que você diminui o calibre da mangueira, a pressão do jato de água aumenta. E de modo semelhante, enquanto eu tinha todo esse espaço para o sangue passar, a pressão do sangue era uma. Agora que eu tenho um espaço menor para o sangue passar, que nem se eu colocasse o dedinho na saída da mangueira, a pressão vai aumentar. No que diminui o calibre da luz do vaso, o resultado é que isso leva à hipertensão. Então isso aqui acaba levando a pressão alta, aqui nesse caso. Opa, como é mesmo pressão alta? Pressão alta, né, moçada? Valores acima de 13/9, de 14/9, alguns autores falam até em 13/8,5, né? Lembrando novamente, qual é o significado disso, né? A gente lembra para vocês que a pressão normal no sangue de alguém, ela é de 120 milímetros de mercúrio de pressão na sístole, que é quando o coração ele contrai, por 80 milímetros de mercúrio na diástole, que é quando o coração ele relaxa. Ou seja, quando o coração contrai, a pressão do sangue sobe a um valor máximo na casa de 120, sístole. Quando o coração relaxa, cai a um mínimo de 80, diástole. Né? Como a gente tem preguiça de falar 120/80, a gente fala simplesmente 12/8, que é o valor normal de pressão. Valores acima de 13/9, eles são considerados pressão alta, 13/9, 14/9 segundo alguns autores, 13/8,5 segundo alguns autores. Né? 13/9 normalmente aí, normal é o 12/8, 13/9, na maioria dos autores bota a hipertensão desse jeito. E a hipertensão, pressão alta, né? Ela, gente, recebe o apelido extremamente dramático de a morte silenciosa. Ô Landim, por que esse apelido tão dramático para a hipertensão, a morte silenciosa? Rapaz, por dois motivos, tá? Primeiro, que hipertensão é a primeira causa de morte entre humanos hoje. Então, a causa número 1 de morte em pessoas no mundo atual, doenças cardiovasculares relacionadas com a pressão alta. Perigosíssimo. E gente silenciosa, porque você não tem sintomas aparentes. Então o Landim está aqui de boa, conversando com vocês, e pode ser que minha pressão esteja lá em cima, e eu não estou tendo nada. Às vezes tem sintomas, às vezes. Às vezes quando a pessoa tem um pico hipertensivo, né, ela acaba acumulando líquido no corpo e fica inchada. Mas nem sempre isso acontece. Normalmente não tem sintomas aparentes. E ainda assim, a hipertensão ela pode causar problemas muito sérios. Por que que hipertensão ela pode causar problemas sérios? A observação sobre o coração, nas aulas sobre o sistema circulatório lá na frente, claro que a gente conversa melhor. Sendo que, quando a gente fala aqui a respeito de hipertensão, qual é o problema, né? O problema é quando a pressão do sangue está muito alta, isso leva à ruptura do vaso sanguíneo. Uma vez que eu tenho a ruptura do vaso, o resultado, moçada, é que o vaso acaba arrebentando e isso sangra. Gente, quando sangra, normalmente a tendência é que você coagule. Ixi, Landim, que legal, coagulou. Não, que merda, coagulou. Que às vezes, moçada, quando você tem coagulação, o coágulo entope o vaso sanguíneo. No que o coágulo entope o vaso sanguíneo, chamaremos pelo nome de trombose ou tromboembolismo. E isso é perigosíssimo, né? Então, problema número 1, relacionado com a pressão alta.
A pressão pode estar tão alta que o vaso arrebenta, sangra, coagula, o coágulo entope o vaso, episódio chamado de trombose ou então tromboembolismo. Outra possibilidade é quando o vaso rompe, isso destaca o ateroma, arranca o ateroma do lugar. E, gente, quando o ateroma é arrancado, pode ser que lá na frente ele tente passar num vaso sanguíneo muito estreito, onde ele não consegue passar. E aí, nesse caso, no que você destaca o ateroma, o próprio ateroma, ele pode entupir o vaso sanguíneo. E aí nós estaremos diante de um episódio chamado de embolia. Bom, o ideal, né, moçada, sempre é a gente respeitar a nomenclatura, né? Daí, por exemplo, quando alguém fala para vocês em embolia, o que significa o termo embolia em medicina? Embolia quer dizer a obstrução de um vaso sanguíneo. Por quê? Por alguma coisa, não me interessa, qualquer coisa. Então, obstrução de um vaso por alguma coisa. Pode ser, por exemplo, alguma bolha de ar, pode ser, por exemplo, uma gota de gordura, pode ser, por exemplo, qualquer coisa. Qualquer coisa, moçada, que entope o vaso sanguíneo, eu vou chamar de embolia. Entretanto, existe um caso especial de embolia, que é a trombose, onde a trombose é especificamente a obstrução de um vaso por um coágulo. Então, observem que a trombose é um tipo de embolia. Então, a embolia é um nome genérico, enquanto que a trombose é um exemplo de embolia, onde o entupimento acontece através de um coágulo. Então, nesse caso, quando eu vou lá e tenho que o ateroma entope o vaso, não chame de trombose, tá? Ateroma não é um coágulo. Então, nesse caso, embolia. Entupiu, entupiu. Nesse caso, entupiu lá a partir do ateroma. Agora, quando é o coágulo entupindo, esse caso em especial, eu posso chamar de trombose. Bom, não me interessa quem entupiu, certo? Ou entupiu por causa do coágulo, ou entupiu por causa do ateroma. Fato é que se entupiu, não passa mais sangue. Nome fresco para não passar sangue: isquemia. Isquemia é um termo médico para faltar sangue no tecido. Se não passa sangue, não passa oxigênio. Se não passa oxigênio, você vai ter um quadro chamado de hipóxia, pouco oxigênio, ou mesmo anóxia, ausência completa de oxigênio. E, gente, sem oxigênio, algum tecido, ele vai morrer. Se o tecido morre, você vai se lascar mais ou menos, dependendo de qual é o tecido que morreu. Opa, só observaçãozinha aqui, que eu já tinha descrito. Então, dependendo do tecido que morra, você se lasca mais ou menos. Se o tecido que morre é no seu coração, você estará diante do famoso infarto do miocárdio. Se o tecido que morre, gente, ele é lá no seu cérebro, você estará diante do não menos famoso acidente vascular cerebral, AVC ou derrame. Dependendo da área e do tamanho do infarto, dependendo da área e do tamanho do derrame, pode ser que você morra por causa disso. Daí, aqui no quadro a gente tem a visão inteira sobre como funcionam os problemas relacionados com o LDL em excesso. Então, tudo começa quando o endotélio ele vai romper. Quando o endotélio rompe, o LDL infiltra na parede do vaso, entre a túnica íntima e a túnica média. Os macrófagos, células de defesa do tecido conjuntivo da túnica média, da túnica íntima, né, fagocitam o LDL. No que eles fagocitam o LDL, eles passam a ser chamados células espumosas. Conjunto de células espumosas recebe o nome de estrias gordurosas, que é exatamente a prévia do ateroma. O que acontece é que as células espumosas morrem, o excesso de colesterol atrapalha o funcionamento delas, libera o LDL. Esse LDL atrai mais macrófagos, que também fagocitam o LDL e que viram novas células espumosas. E é como eu estava falando, um ciclo vicioso, né? Você vai formando cada vez novas células espumosas, sendo que o conjunto de células espumosas mortas, colesterol derramado no meio, tecido conjuntivo cicatricial, cálcio, é chamado placa de ateroma, e você vai ter a aterosclerose. E com isso, a arteriosclerose, um enrijecimento do vaso sanguíneo. Especialmente o cálcio ajuda o vaso a enrijecer, o que torna ele quebradiço, né?
Então ele quebra com mais facilidade. Bom, qual é a minha preocupação com a aterosclerose? Que ela diminui o diâmetro do vaso e com isso aumenta a pressão. Uma vez que aumenta a pressão do sangue, pode romper o vaso, especialmente os vasos calcificados, que eles estão endurecidos, então eles ficam quebradiços. E aí, no que rompe o vaso, sangra, coagula. O coágulo entope um vaso, trombose. Ou então, arranca o ateroma e o próprio ateroma entope o vaso, embolia. E aí, não passa mais sangue, isquemia, não passa mais oxigênio, hipóxia, caixão em vela preta para você, já era babau, só outro perdeu o Playboy. Você, se for no coração, infarto, se for no cérebro, um AVC, um derrame.